minha audiodescrição, né? Eu sou a Thaís, sou conselheira do CRES Minas, sou uma mulher parda, de cabelos curtos na altura da orelha, lisos, estou usando um óculos de armação preta, meio arredondado, né? Tenho o rosto redondo, visto uma camisa colorida, né? De gola mais alta, e atrás de mim, no fundo, tem uma estante azul com alguns livros. É isso. Professora, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite do CRES Minas. É um prazer ter você aqui, né? Com muita alegria, com muita expectativa que a gente comece esse encontro de hoje. A casa e a sala é toda sua. Muito obrigada, viu, Thaís? Muito obrigada pelo carinho, pela generosidade também, né, assim, da sua fala. Fico muito feliz de estar aqui com você, com o Fábio, né, e com todos vocês que estão aqui conosco nessa sala virtual. Não é possível a gente visualizar, né, todas as pessoas que estão aqui, mas é muito bom sentir essa presença, né, essa presença que nesse momento vocês estão conectados aqui conosco e vamos juntos, juntos, né, assim, trabalhar o tema de hoje, que é um tema importante dentro da nossa profissão, né? Eu também queria registrar, assim, que eu fico muito feliz de poder participar dessa quarta edição. Eu participei das anteriores e quero também aqui deixar o meu registro, né, assim, pelo empenho que o CRES Minas Gerais ele tem feito, pelo esforço que tem sido feito nessa formação permanente, não só, né, através desse curso, mas através de outras ações que o Conselho tem realizado. Problema é que você quer ficar na surdina, né? É. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa quarta edição junto com vocês, viu? Bom, gente, então, começando aqui, né, o nosso módulo, né, nós vamos trabalhar hoje a dimensão ético-política no trabalho profissional, né? E a proposta... Eita, peraí, gente, A proposta, né, que foi feita para vocês, né, foi que vocês pudessem aí, né, passar também por uma bibliografia que eu indiquei, né. Hoje nós vamos trabalhar esses 7 temas, né, que nós vamos trabalhar, né, que vocês já tiveram provavelmente oportunidade, né, de ver esses temas, né. Então, fundamentos ontológicos da ética, mediações morais, né? Aqui para mim não tá aparecendo tudo. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque senão eu vou ter esse problema. Eita, agora sumiu tudo, gente. Espera aí. Ai, espera aí. Ai. Voltaram a ver? Ainda não. Ainda não. Ainda não, espera aí. Hum, Tem um ícone verdinho aí, compartilhar tela, professor. isso. Isso, aí, É porque eu não... Foi, né? É porque eu não foi. entendi por que ele não foi. Mas agora entrou ele de novo, inteiro? Entrou. Ah, Sim, beleza. professora, é só botar do começo. Foi, agora foi. Aí, pronto. Ai, ai, essas coisas do virtual. Bom, aí, né, assim, vocês viram a ementa, né? Então, são esses 7 itens, né? Então, eu estava falando, né? Nós vamos passar por eles, os fundamentos ontológicos da ética, mediações morais e vida cotidiana, moral, valores, cotidiano e conservadorismo, ética e direitos humanos, a dimensão política e o mito da prática neutra, o projeto ético político, o código de ética dado ao assistente social e ética e instrumentos processuais. Então, esse é o nosso percurso né, do nosso encontro de hoje, né? E para esse percurso, né, assim, eu deixei indicada também uma bibliografia para uma leitura prévia. Eu não sei se vocês puderam ver essa bibliografia, né? Ela é uma bibliografia importante, né, assim, para a apreensão desse conteúdo, e eu priorizei também o material que se encontra também online, né?
Então, ali o material da Maria Lúcia Barroco, né, que é do curso de especialização de Direitos Sociais e Competências Profissionais, né, um curso de capacitação que foi feito pelo Cefes e pela ABEPS, né, em 2009. Compartilhei um artigo que eu escrevi junto com a discente Camila, também que trata desse tema, né, da praxis ética. Um artigo, né, que é um capítulo do livro que está relacionado com esse curso de educação permanente, de formação permanente do CRES, que ele foi disponibilizado, né, para todas, né, e para todos os assistentes sociais de Minas Gerais, né? Então lá também tem um capítulo, né, que faz essa reflexão sobre o tema de hoje, da dimensão ético-política no trabalho de assistentes sociais, e um capítulo do José Paulo Neto, né, que é sobre a construção do projeto ético-político do serviço social, né, que é uma atualização de um artigo que ele escreveu em 1999, também num curso, no material do curso de capacitação, o primeiro que foi feito pelo Cefes e também em conjunto com a ABEPS, tá? Então, assim, eu espero que vocês possam ter tido contato, né, com esse material, né? Na emoção aqui de iniciar, né, com vocês, eu acabei não fazendo a minha audiodescrição, né? Então, vou fazer agora, né, porque eu realmente eu esqueci na emoção de começar aqui. Então, né, eu tenho a pele, né, morena clara, os cabelos já grisalhos, num tom de castanho, entre castanho claro, uso óculos, né, e estou aqui também, né, numa sala, né, que tem ao fundo uma estante de tom escuro com livros, né, assim, eu tenho os olhos claros também, né, de castanho, um castanho claro, tá? Bom, gente, então vamos começar, né? Entrando já, né, no nosso primeiro ponto, né, e aqui, de novo, eu vou lidar com esse negócio aqui da tela e do aqui. Vamos ver se não vai sair, tá, gente? Espera aí. Acho que vai dar. Então, eu organizei, né, esse primeiro tópico, né, assim, em 5 pontos que eu acho que eles são importantes para a gente poder entender como que nós, no serviço social, nós compreendemos a ética, né? O tema da ética é um tema, né, que ele é muito falado no nosso cotidiano, né? E nesse cotidiano nós temos, né, uma apreensão diferenciada e às vezes assim, né, um certo senso comum do que a gente entende como sendo a ética, né? Mas aqui, no nosso trabalho, né, eu tenho a preocupação, né, nesse encontro de hoje, de trazer para vocês, assim, a nossa compreensão, né, da ética dentro de uma perspectiva, né, que ela converge por uma perspectiva que é teórico-metodológica, né, dentro do campo histórico-crítico, mas também que ela está estreitamente relacionada com o nosso posicionamento ético-político. Como a gente vai ver ao longo do encontro de hoje, o nosso posicionamento ético-político, ele se relaciona com uma perspectiva de fortalecimento das demandas históricas, no sentido das lutas que são realizadas pela classe trabalhadora na sociedade capitalista. Então, a nossa compreensão teórico-metodológica, ela está relacionada com o nosso posicionamento ético-político, de defesa, né, das demandas sócio-históricas que estão relacionadas com as lutas da classe trabalhadora dentro do capitalismo. E essas lutas, elas têm um percurso, conforme a gente também vai poder ver um pouquinho hoje aqui, um percurso que foi extremamente importante, inclusive para delinear um conjunto de referências, um conjunto de direitos, né, que orientam, né, inclusive em muitos espaços socioocupacionais, orientam, né, as nossas ações e as nossas interações com as instituições e com os usuários, né? Então, dentro dessa compreensão, né, da ética, né, ela envolve o nosso posicionamento ético-político,
uma perspectiva teórico-metodológica que está relacionada com esse posicionamento ético-político e uma perspectiva de ação profissional, né? Uma perspectiva de orientação do nosso fazer, né? Do norte e da forma como a gente se posiciona e como a gente estrutura e compreende a nossa própria ação profissional, né? Então, nós vamos começar por esses fundamentos, né, assim, que é, de fato, aqui uma entrada muito breve para situar, né, esse referencial que parte tanto dessa perspectiva ético-política quanto de uma compreensão teórico-metodológica, que é diferente do senso comum, do que o senso comum entende como ética, tá? Então, a primeira questão ali que eu coloquei no primeiro item, né, é que o campo ético, né, então, esse campo que a gente denomina, né, de campo ético ou de campo ético-moral, ele é uma construção histórica, né? E essa construção histórica, ela está fundada no desenvolvimento do ser humano e do ser humano compreendido enquanto ser social, né? Aqui tem toda uma compreensão, né, de uma autoconstrução histórica do ser social. Então, nós, enquanto, né, seres humanos, nós somos diferenciados em relação a outros seres orgânicos, né? No nosso processo, né, de constituição, né, enquanto ser social, nós temos uma particularidade, que é a possibilidade de alteração no nosso intercâmbio com a natureza, de transformação dessa natureza e de, nesse processo, colocarmos um conjunto de objetivações que passam também a fazer parte dessa interação, tanto entre nós, enquanto seres humanos, quanto também na nossa relação com a própria natureza, com o próprio mundo. Então, nesse sentido, né, assim, nós somos diferentes dos demais seres orgânicos e a nossa realidade enquanto ser social, nesse momento histórico, né, ela indica que nesse desenvolvimento que nós fizemos até aqui, nós alteramos a nossa relação com o mundo e com a natureza. Nós alteramos, né, a nossa relação entre nós. Nós nos afastamos das barreiras naturais. Então, aquilo que nos constitui enquanto seres humanos, né, assim, tem uma particularidade que só nós, enquanto seres humanos e seres sociais, conseguimos construir. Os demais seres orgânicos não se desenvolveram nessa dimensão, eles não se construíram enquanto seres sociais. E nós nos construímos nessa dimensão. Então, nós temos nessa história, né, uma construção, uma configuração nossa que nos diferencia dos demais seres, né? Eu coloquei nessa primeira imagem, né, que abriu aqui, né, essa slide, né, assim, eu coloquei ali uma imagem que ela referencia, né, assim, o nosso próprio lugar, né, assim, dentro, né, dessa galáxia, né, dentro do universo, né? Nós não paramos para pensar, né, mas nós estamos situados dentro de um planeta, né, que a todo momento ele gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, interage com um conjunto de outros planetas, né, assim. E é essa dimensão, né, que é uma dimensão inorgânica, né, que também nos constitui, nós também vamos nos apropriando dela nesse desenvolvimento histórico do ser social, né? E vamos também compreendendo esse próprio lugar que nós temos, né, nesse universo a partir do nosso desenvolvimento histórico e da nossa capacidade de observação dessa natureza, desse lugar situado nesse espaço, nesse planeta, né? Então, só para dar um exemplo aí também dessa particularidade que nos constitui, né? Então, a ética, né, em si, né, ela é resultado desse processo, né? Ela expressa, né, um momento da praxis humana no seu conjunto, né? E essa praxis humana, ela também ela se dá, né, dentro de um processo que é a própria constituição do gênero humano, que também vai se destacando nesse movimento de autoconstrução do ser social, né, para si mesmo, né, enquanto uma construção que é própria dessa particularidade do ser social. Então, nós, enquanto gênero humano, né,
nós também, né, assim, nos diferenciamos dos demais seres orgânicos, porque nesse gênero humano tem a nossa própria autoconstrução. Não é uma natureza que nos impulsiona no instinto, né? Assim, é uma interação que se constrói no processo histórico, que altera a nossa relação com essa natureza, que nos constrói também na condição de gênero humano, tá? Então, nesse sentido, também nesse processo histórico, se abrem, né, possibilidades que não são mais as possibilidades, né, naturais em si mesmas, mas as possibilidades que foram aí nesse processo de transformação entre nós, enquanto seres sociais, seres humanos, na interação com a natureza. Nesse processo, nós também vamos construindo novas alternativas, novas possibilidades. Então, o nosso processo histórico, na atualidade, ele resulta desse desenvolvimento histórico do ser social, né? E a ética é também resultado dessa construção histórica, e ela se dá no âmbito do sujeito, enquanto a consciência também desse processo e a possibilidade também desse sujeito se construir em termos de um sujeito consciente, capaz de escolha diante das alternativas que são colocadas nesse processo histórico, tá? Todo esse movimento, né, que eu relatei aqui para vocês, ele tem um autor, né, assim, privilegiado de interlocução, que a Maria Lúcia Barroco, né, tem um diálogo profundo, né, além da tradição marxista, do próprio pensamento de Marx. A Maria Lúcia, ela trabalha com o Lukács, né, e com um texto do Lukács, né, um livro bastante denso e extenso, que é para uma ontologia do ser social, onde o próprio Lukács ele tinha a intenção de construir, né, um percurso de compreensão para chegar, né, numa compreensão da ética ao final desse processo. No entanto, ele não pôde concluir esse trabalho, né, ele morreu antes, né, mas ele deixou um legado aí, né, que nos ajuda a compreender, né, a ética nessa perspectiva histórica, tá? Então, um outro elemento que é importante dentro desse processo é que dentro do campo ético, né, assim, nós trabalhamos, né, assim, com duas compreensões, né? A compreensão dessa construção objetiva, né, que nos constitui, e da forma como o próprio sujeito se constrói dentro desse processo histórico na relação com essa objetividade, né, com esse conjunto de objetivações. Então, o campo ético ele é constituído também pela possibilidade do sujeito ético, do sujeito capaz de consciência, capaz de escolha, capaz de reflexão, capaz, né, assim, do entendimento da sua inserção dentro desse processo histórico e de aproximação da sua condição, né, enquanto parte do gênero humano, né? E aí, dentro disso, assim, né, dentro desse processo histórico, a gente vai ver também, né, no item 3, quando a gente for falar dos direitos humanos, né, assim, que dentro da sociedade, né, capitalista, né, assim, as contradições que a constituem, né, é, colocam dentro desse processo contraditório a relação de unidade e de antagonismo entre capital e trabalho. Então, dentro do processo histórico da sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes, ocorreu, né, assim, uma separação entre os meios de produção e a força de trabalho. E essa forma de organização social, ela foi se configurando dentro do processo de produção e de reprodução social que constitui as relações sociais capitalistas, né, assim, ela foi se configurando a partir dessa divisão de classes e a partir de uma finalidade que é colocada no processo produtivo e de reprodução social dessas relações, que se dirigem, se direcionam para o processo de valorização do valor, tendo como finalidade do processo de reprodução e produção social, né, a dimensão da acumulação. Então, dentro dessa configuração da sociedade capitalista enquanto uma sociedade de classes,
onde o trabalho ele tem um lugar fundamental no processo de valorização, mas, ao mesmo tempo, né, a finalidade de valorização ela é antagônica à valorização do trabalho em si, né, e o trabalho, então, ele se encontra subordinado à lógica, né, da valorização do valor e da finalidade de acumulação de capital. Dentro da complexidade dessa sociedade, né, assim, nós temos um processo, né, assim, que é a fragmentação, né, do indivíduo, a fragmentação desse sujeito. E aí nós temos uma manifestação, né, da consciência, né, desse sujeito, desse indivíduo, como uma consciência também que não percebe a sua vinculação com o gênero humano, com o conjunto, né, dessa construção histórica que constitui o ser social, e ao mesmo tempo também que significa uma alienação que se expressa também no âmbito, né, moral, como a gente vai ver também daqui a pouquinho, né, assim, como uma dificuldade de percepção do sujeito na sua própria inteireza, né, enquanto tal, né. Então aí nós temos uma sociedade que ela se baseia no trabalho coletivo, mas que ao mesmo tempo a percepção dessa condição coletiva e dessa participação, né, do trabalhador, do trabalho, dos sujeitos nesse processo, ela é uma percepção que ela, muitas vezes, ela aparece, né, de uma forma alienada, de uma forma fragmentada, né? Assim como a percepção do fruto do trabalho, da riqueza socialmente produzida, ela não é vista como algo produzido coletivamente, mas é visto como um produto, né, que se expressa nas relações sociais capitalistas como produto de uma riqueza que é individual, né? Então, assim, essa dimensão da sociedade capitalista, ela aponta uma contradição que é o autodesenvolvimento da força produtiva sobre o capitalismo, uma condição de satisfação das necessidades de sobrevivência que se construiu de uma maneira, assim, fantástica nesses últimos 300 anos, mas que, ao mesmo tempo, continua existindo, né, para e passo com a pobreza, com a miséria, né, com as desigualdades sociais que são inerentes a essa forma de produção social que separa, né, os meios de produção e a força de trabalho, tá? Então, por isso, né, assim, nós temos uma complexidade dentro desse processo e uma questão do nosso tempo que é, né, como que, enquanto gênero humano, né, enquanto seres sociais, nós podemos nos apropriar do desenvolvimento histórico, né, em benefício dessa coletividade, em benefício do conjunto dos indivíduos que constituem essa coletividade na sociedade capitalista, né? Então, aí fica uma questão, né, assim, é possível, né, a gente ter, né, um projeto, né, assim, que possa superar, né, o próprio capitalismo a partir, né, das bases que ele colocou de desenvolvimento histórico, né, tendo aí como foco a finalidade do desenvolvimento dos indivíduos sociais nessa sociedade. Então, essa é uma questão, e essa é uma questão no campo ético, né? No campo das alternativas abertas, né, pelo desenvolvimento histórico do ser social no capitalismo, né, nas contradições que essa sociedade nos coloca. E aí nós chegamos, então, na definição da ética, né? Aqui, né, eu trouxe uma definição da ética que ela está, né, colocada no livro da Maria Lúcia Barroco, que é esse livro aqui, que eu recomendo também a leitura, tá? Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos, né? Ali, ela vai definir ética da seguinte forma, né? Ética é uma capacidade humana posta pela atividade vital do ser social. A capacidade de agir conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e objetivá-las concretamente na vida social, isto é, ser livre. Tratada como mediação entre as esferas e dimensões da vida social e atividade emancipadora, a ética é situada em suas várias formas e expressão. Aí, então, a moral, a moralidade, a reflexão e a ação ética, como exercício de liberdade ou, como quer Lukács, como ação virtuosa,
apontando-se para sua conexão com a praxis política e para suas formas alienadas no âmbito da vida cotidiana. Então, aqui, né, vocês vejam, né, a definição que ela traz de ética é uma definição que situa a ética dentro desse percurso histórico de desenvolvimento do ser social, né? E vejam como ela também traz esse elemento, né, assim, da capacidade de agir conscientemente, né, com base em escolhas de valor e a projeção de finalidades, né? Então, a capacidade de ser livre, né, tem a ver com a consciência e com essa possibilidade de escolhas e dessa projeção, né, da finalidade, né? E aí ela coloca também aqui alguns termos, né, que a gente vai ver a seguir, que é essa relação da ética com a moral, com a moralidade, com a reflexão ética e com a ação ética. A reflexão ética aqui, né, ela situa como sendo uma possibilidade no âmbito também da reflexão é, é, opa! Da reflexão, né, que se coloca no âmbito da filosofia da moral, né, que é o campo ético de construção também, de análise, né, dos fundamentos da ação humana, né, que se desenvolveu historicamente dentro da filosofia, mas que também dentro da teoria social histórico-crítica, né, também se coloca aí uma via de compreensão, né, da ética, né, então da reflexão ética propriamente dita dentro de uma perspectiva teórico, né, metodológica, né. E a ação ética aqui, né, a gente pode situar essa compreensão da ação ética como essa ação capaz de consciência, que é uma ação que incorpora a condição de reflexão, que é uma ação que ela rompe com o imediatismo, ela rompe, né, com o automatismo da vida cotidiana, tá? Então aqui também ela situa algumas atividades, né, emancipadoras, né, dentro, né, da sociabilidade. Então ela coloca, né, dentro dessas atividades, ela situa até mesmo o trabalho, né? E aí eu penso muito nessa questão do trabalho, principalmente da perspectiva, né? Talvez aí da luta de classes, né? Da disputa da compreensão sobre o trabalho na sociedade capitalista, por exemplo, a arte, a ciência, a filosofia, a política, né? E o próprio campo da ética, que envolve a reflexão ética e a ação ética, tá? E a gente vai ver que esses elementos, eles são possíveis na contradição da sociedade capitalista, como elementos, né, assim, que indicam, né, um movimento de uma consciência que ela não é totalmente alienada, né? Ela é possibilidade de compreensão dessa realidade na sua contradição, é possibilidade, né, assim, de sair do movimento, né, da alienação no plano da consciência, né, e que talvez indicar também a possibilidade, né, de superação dessa própria materialidade, né, e aí até mesmo de superar os fundamentos históricos, né, materiais da própria alienação na sociedade que é colocada para nós hoje na sociedade capitalista, o que significaria a própria superação, né, dessa sociedade, né. E é interessante que ela trabalha com essa lógica também da relação entre ética e política, que é uma compreensão que percorre a nossa compreensão na profissão de projeto ético-político, né? Essa relação de convergência entre, né, a consciência, a capacidade de apreensão das alternativas e né, das alternativas existentes, e ao mesmo tempo os posicionamentos e a projeção de finalidades na ação, né? E tudo isso relacionado com uma possibilidade de convergência no campo, né, ético-político, da praxis política, né, de disputa dentro da sociabilidade da sociedade capitalista. E então, né, assim, quando a gente entra nas mediações morais, né, e vida cotidiana, moral, valores e cotidiano e conservadorismo, aqui eu acho que é importante situar o seguinte, né, assim, dentro dessa compreensão, né, teórico-metodológica, né, assim, tem uma perspectiva de entendimento da moral enquanto um campo, né, assim, que ele promove, né, uma relação de integração
do sujeito com a sociabilidade, do indivíduo e a sociabilidade. Então, o campo, né, ético-moral, né, e a moral, ela inclui, né, um conjunto de valores, né, que historicamente foram sendo construídos. Esses valores, né, eles constituem, né, uma relação entre a materialidade histórica, né, das sociedades e aquilo que essa materialidade ela também coloca de alternativas para o sujeito, para os indivíduos. Então, os valores, né, assim, eles têm uma existência objetiva. E a moral é esse complexo que dentro da sociabilidade, né, assim, faz essa mediação entre o indivíduo e a sociabilidade. E essa mediação ela passa por diferentes formas de sociabilização, né, de socialização, melhor dizendo, né, assim, na nossa sociedade, né, que é uma sociedade de classes, né, e que tem uma particularidade histórica dentro do desenvolvimento do ser social, essas formas de sociabilidade, elas se dão em diferentes instâncias, né, naqueles primeiros grupos, né, que cuidam da criança, né, que a gente chama aí de família, né, e que tem diferentes configurações, diferentes formas de se organizar e de existir, né, ela ocorre nos espaços, né, como as escolas, as igrejas, os espaços dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, enfim, né, na nossa complexidade histórica, né, da sociedade burguesa, né, assim, nós temos um conjunto aí de complexos, né, assim, que expressam, né, um modo de socialização dos indivíduos. Mas, né, assim, todos eles dialogam com essa dimensão material da sociedade capitalista, dialogam, né, com o complexo, vamos dizer, que é fundante, né, que é o complexo econômico, né, assim, sem o qual nós não podemos satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência, por isso que ele é considerado fundante, né, assim. E aí, esse conjunto de valores, né, assim, ele é atravessado também por esse complexo fundante. Então, por exemplo, né, se a gente for situar aqui, né, a sociedade capitalista, né, assim, um dos valores centrais da sociedade capitalista é o trabalho, né? Nós, enquanto indivíduos na sociedade capitalista, nós somos educados desde muito cedo, né, assim, tendo o trabalho como algo positivo, como algo, né, assim, para o qual, né, nós devemos, né, direcionar a construção das nossas habilidades, né, e as nossas ações. Por exemplo, né, quando a gente pensa hoje na educação das crianças, né, nós temos escolas hoje, né, assim, que desde muito cedo se preocupam, né, assim, em oferecer, né, uma formação que possibilite a essas crianças uma melhor condição no futuro no mercado de trabalho. Então, se a gente pensar que é uma sociedade, né, que está em constante movimento, né, a gente pode até pensar no exagero que isso significa. E muitas vezes, assim, a infância, o brincar, né, a perspectiva da criança, ela poder ter uma infância mais tranquila, muitas vezes está sendo hoje tomada por uma educação, né, que sobrecarrega a criança de informações, porque se entende que ela já precisa ser educada para ter uma melhor condição de competir no mercado de trabalho. E isso está situado num contexto em que nós temos, né, uma condição, né, de desemprego que ela é estrutural, uma disputa pelos empregos que oferecem melhores condições, né, de trabalho, de salário e de estabilidade, né? Então, nesse contexto, o trabalho, ele é um valor, né, assim, que ele está permeando a educação das nossas crianças, né, desde muito cedo, né? E que a gente pode até e deve, né, fazer uma crítica a isso, né? Porque também nesse processo, é importante a gente questionar o que é o trabalho dentro da sociedade capitalista, né? Que é o trabalho alienado, que é o trabalho submetido à lógica de valorização do valor, né? É o trabalho que reproduz uma separação e uma desigualdade social que é estrutural, né? Então, a moral, ela condensa esses valores e ela é parte da vida cotidiana. E a vida cotidiana é justamente essa instância da sociabilidade, que é uma instância insuprimível, né, de qualquer sociabilidade, onde nós, enquanto indivíduos,
somos socializados, né? Então, dentro do cotidiano, né, assim, há uma ênfase, né, numa formação, né, que ela acaba, né, nos formando para o imediato, para uma ação, para uma resposta mais automática, né? E se a gente pensar que a gente, quando é educado, né, lá muito cedinho, né, já dentro desse processo de sociabilização, né, dentro dessa sociabilidade, a gente ainda não tem capacidade, né, enquanto indivíduo mesmo, né, de ter uma consciência desse processo. Então nós trazemos no nosso processo de educação um conjunto de valores aprendidos muito cedo, né, e que a gente só vai ter condição de tomar consciência e de ter ali, né, uma perspectiva mais crítica quando a gente passa aí já por o processo da juventude, na adolescência aí, né, e na juventude, né? Então, o cotidiano, ele nos prepara, né, para a obediência às normas hegemônicas, né, aos valores hegemônicos. Esse cotidiano, ele nos forma para isso. É claro que tem contradições também nesse cotidiano, tem disputas nesse cotidiano, e ele também é permeado, né, por valores, né, que questionam também, né, os valores hegemônicos. Só que isso chega de maneiras diferentes para cada um de nós, né? Dependendo dos nossos processos de socialização, dependendo de como que a gente aí, né, se insere dentro desse processo da sociabilidade desde muito cedo, né? Então aqui, né, nós temos também, né, nesse cotidiano, né, da sociedade capitalista, né, a moral, ela cumpre uma função ideológica, né, assim, ela cumpre uma função, né, de formação do indivíduo que, né, privilegia, né, os valores hegemônicos dentro da sociedade capitalista, tá? Então, esses valores, né, assim, é como a Maria Lúcia Barroco coloca, né, eles são alheios e são estranhos às capacidades emancipadoras do homem, né? Muitas vezes esses valores, eles tornam, como se diz, né, eles deixam nublados, né, essa possibilidade, né, assim, de compreensão, né, do próprio gênero humano, da própria construção histórica desse gênero humano e das próprias possibilidades abertas nesse desenvolvimento do gênero humano, né? Então, essa dimensão não é uma dimensão que ela está facilmente posta para nós, né, na sociabilidade. E porque os valores e a moral, né, eles trazem essa dimensão ideológica que está permeada pelos valores hegemônicos na sociedade burguesa, né, na sociedade capitalista, tá? Então, dentro disso, né, assim, nós temos aí, né, essa dimensão da alienação moral, né, assim, que também ela se expressa nessa vida cotidiana, né, assim, de diferentes formas, né? Uma forma de alienação moral que é muito comum, né, na nossa sociabilidade, na nossa, né, formação enquanto indivíduo na sociedade capitalista, né, assim, é a fragmentação, né? Nós nos percebemos de forma fragmentada enquanto indivíduos, né? Assim, então, essa é uma forma muito comum de alienação. Muitas vezes a gente não percebe, né, assim, dentro dessa formação social, né, assim, aquilo que nos constitui também enquanto indivíduos, seja os nossos instintos, impulsos, seja os nossos desejos, seja a nossa própria corporeidade, seja também a nossa consciência e capacidade de reflexão, né, dentro dessa condição, dessa sociabilidade, né? Então, muitas vezes nós nos vemos, né, de forma fragmentada, né? Um outro elemento, né, é a própria presença dos preconceitos, que estão também, né, dentro dessa forma de sociabilidade. Se a gente for parar para pensar, né, quando a gente para refletir, né, a gente toma consciência muitas vezes de que as ideias que a gente forma em relação às pessoas, em relação às condutas diferentes das nossas, elas são permeadas, né, por conceitos que nós automatizamos, que nós não paramos para refletir sobre eles. Então, a alienação moral, ela se expressa nos preconceitos dentro dessa forma também, né, numa reprodução automática de conceitos que a gente aprendeu,
nessa socialização e que a gente não parou para refletir sobre eles. Quando a gente para refletir e para, né, para pensar e toma consciência desses preconceitos, a gente tem possibilidade de superá-los, né, e de sair deles, né? Um outro elemento é o próprio moralismo também, que está associado também com essa alienação, né? Que é o julgamento das condutas individuais a partir de referências que são referências que muitas vezes não se aplicam aos indivíduos, né? No conjunto deles. Podem se aplicar ao meu grupo, à minha família, à minha inserção numa dada comunidade, né? Mas que na relação com outros indivíduos que vêm de outras experiências, na pluralidade que essa sociedade nos possibilita, né, assim, eles são restritos, né? E aí muitas vezes a gente vê isso acontecendo, né, de haver um julgamento a partir de uma referência restrita, né, para um para um conjunto de indivíduos que tem uma outra forma, né, de socialização, de consciência e de existência dentro dessa sociedade. Então, o moralismo é um julgamento que é feito a partir de uma referência, muitas vezes, né, muito particular, muito restrita do indivíduo, e que esse indivíduo quer aplicar essa referência, né, para todos os outros, né? Então, é importante que a gente pense um pouco sobre isso, porque, assim, o moralismo é diferente da moral, né? O moralismo é uma expressão da alienação moral, né? O campo ético-moral, né, ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo do que as posturas moralistas, do que os preconceitos que se expressam dentro, né, da nossa sociedade, tá? E por isso também nós temos também, né, dentro desse campo da moral, né, assim, nós temos também, nesse processo, na relação da própria sociedade, a gente também se depara com conflitos morais, né, assim, dada, né, essa heterogeneidade das esferas sociais, né, assim. Então, também dentro dos conflitos morais, né, tanto a gente pode se deparar com normas, que muitas vezes são normas, né, restritas, né, que determinados indivíduos foram socializados com elas, que se deparam, né, assim, com outras formas de sociabilidade, de socialização dos indivíduos, melhor dizendo, né, assim, e também nós, enquanto indivíduos, né, quando questionamos uma formação que é moralista, né, que né, restrita, nós também podemos, num dado momento, né, assim, nos posicionarmos de forma a transgredir essa moral, a transgredir, né, essas regras de conduta restritas, tá? Esse moralismo. Sobre o conservadorismo, eu acho que é importante trazer aqui, né, assim, algumas questões, porque a relação do moralismo, ela também está relacionada com posturas, né, que são posturas que se expressam através de um conservadorismo, né? A palavra, né, conservadorismo, ela tem relação com, né, com a evocação, né, vamos dizer assim, de um passado ou, né, assim, de uma tradição, né, que quando a gente vai examinar melhor, né, assim, na verdade, né, não é bem assim, né, porque o próprio passado e a própria tradição se constroem também no presente. Muitas vezes, como diz o Hobsbawm, né, assim, a gente se depara com a invenção das tradições, né, com uma recuperação desse passado, né, que inventa, né, uma tradição, que não necessariamente, né, existiu daquela forma, daquele jeito como se evoca no presente, né? E as posições conservadoras, normalmente, né, assim, elas se relacionam com esse campo, né, de evocar, então, uma tradição, né, um passado, né, que esses grupos, né, pretendem conservar no presente, mas que tem um traço comum, né, assim, que enfatiza determinados valores, né? Então, por exemplo, né, a família, mas não é a família na sua heterogeneidade, né? A família na sua perspectiva tradicional, né? Que seria a família pai, mãe, filhos, né? Assim, e uma relação de obediência e fidelidade a algo superior, né? Então, Deus, pátria, pai, mãe, né?
Só que aqui é no sentido hierárquico, né? Então, se evoca uma submissão, né, a Deus, à pátria, ou ao poder do pai ou ao poder da mãe, no sentido hierárquico, no sentido de submissão a uma ordem, no sentido, né, de obediência, né? Então, nesse sentido, né, dentro dessas posturas, né, do conservadorismo, que, né, são várias também, né, são vários conservadorismos, né, assim, se coloca uma premência, né, assim, de um determinado conjunto de valores que ele é restrito, né, em relação, né, à pluralidade que se coloca na sociabilidade, e que ele evoca uma relação de obediência, uma hierarquia, né? E nesse sentido, né, assim, a dimensão da reflexão, a dimensão, né, da própria compreensão crítica, no sentido de entendimento, né, das normas, da moral, da ética, né, ela é restringida dentro dessas concepções, porque tem uma regra fixa, né, uma regra a ser obedecida, uma hierarquia a ser obedecida, né? Então, isso caracteriza de um modo, assim, né, transversal, né, os diferentes conservadorismos, né? E hoje a gente também tem, dentro desse processo também, uma evocação do esforço, do mérito, né, como algo, né, que deveria ser privilegiado, né, assim. Aí, né, entrando já no item 3, gente, até aqui tá tudo bem? Tá compreensível? Tá ótimo, professora. Tá tranquilo? Então, aí entrando no item 3, então, né, assim, né, então, eu situei, então, aqui os fundamentos ontológicos da ética, né, o complexo da moral, né, vida cotidiana, né, dentro desse processo, e também dentro da sociedade de classes e na sociedade capitalista, essas dimensões da alienação moral, do conservadorismo, né, que perpassam a nossa forma de sociabilidade, né. Então, assim, eu queria trazer aqui agora essa dimensão da ética para reflexão no campo dos direitos humanos, né, assim, porque dentro da compreensão do serviço social, né, nós temos, né, assim, nesse campo da discussão do projeto ético-político, conforme a gente vai ver também daqui a pouquinho, né, assim, nós temos uma compreensão, né, assim, dos direitos humanos como um campo que se deu, né, na disputa também, né, da sociedade de classes, que possibilitou, né, alguns marcos aí, né, de avanços nessa dimensão, né, jurídico-normativa. Então, se a gente historicamente, né, se a gente for aí, né, fazer uma análise histórica, né, assim, a construção dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos dos povos e da humanidade, é uma construção que se deu dentro desse processo histórico e que está relacionado, né, com o desenvolvimento nessa particularidade aí da sociedade capitalista, tá? Então, quando a gente trata de direitos humanos, né, a gente trata, né, assim, dessa construção, né? Então, se a gente pudesse pegar aqui alguns marcos históricos aqui, né, a questão do século XVII, do século XVIII, né, a disputa aí da burguesia enquanto classe emergente diante também, né, da classe dominante da época aí, né, da nobreza, né, assim, na disputa pelo campo dos direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito de propriedade, foram marcos que foram sendo construídos historicamente nessa luta também dentro da construção do capitalismo, que no primeiro momento, né, essa disputa foi feita pela própria burguesia, né, enquanto classe emergente dentro desse processo de ruptura histórica que se deu, né, entre o emergir do capitalismo, né, e a fase anterior, né, assim, a superação aí do feudalismo, né. Então aqui tem os marcos da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, né, a construção desse campo das liberdades individuais. Quando a gente adentra, né, a segunda metade do século XIX e mais para o final do século XIX, a luta de classes entre o proletariado e a burguesia, ela também já se torna evidente.
e também já se torna evidente o lugar da burguesia enquanto classe dominante que vai se consolidando aí dentro desse processo histórico. E aí a disputa, né, nessa luta de classes do proletariado, né, da classe trabalhadora, ela se deu no campo dos direitos políticos. Então, a disputa pelos direitos de organização, pelos direitos, né, de organização sindical, político-partidária, pelos direitos, né, que vão se configurando ali ao longo, né, no final do século XIX e no início ali já do século XX. E se a gente considera a luta de classes, né, no século XX, na segunda metade do século XX, principalmente, tem uma demarcação da disputa por direitos sociais, que ela foi muito localizada num contexto em que havia uma disputa de projetos entre o socialismo e o capitalismo. Então, o próprio projeto socialista, ele evidenciava nesse momento, né, assim, uma vitória, né, da organização política da classe trabalhadora ao longo do século XIX e no início ali do século XX, e que vai se mostrar, né, nessa bipolarização entre os dois projetos. Então, a disputa por direitos sociais, né, e a sua efetivação, principalmente nos países, né, de capitalismo central, né, então na Europa, ali na Inglaterra, na França, nos países, né, nórdicos, né, assim, ali os direitos sociais eles são reconhecidos efetivamente na configuração do estado de bem-estar social, mas também nos países, né, periféricos, como no Brasil, né, assim, essa disputa e essa possibilidade de reconhecimento dos direitos sociais também se coloca como um marco importante que acaba influenciando também as disputas nos países periféricos, ainda que o processo de industrialização seja subordinado, ainda que a própria organização da classe trabalhadora seja diferente, né, tem uma reivindicação, né, desses marcos, né, de lutas e de disputas em torno dos direitos sociais. Então, vamos dizer assim, que o século XX nós tivemos uma certa hegemonia, até ali os anos 70, de uma perspectiva, né, de construção, né, dos direitos humanos dentro dessa lógica dos direitos civis, políticos, sociais, né, assim, e que estava, né, que está contextualizada nesse processo aí, né, de disputa entre socialismo e capitalismo, tá? Então aqui eu vou passar, né? Então, por um lado, dentro do serviço social, né, assim, a gente reconhece esse caminho de disputa o tempo inteiro, então a gente reconhece, né, a importância, né, dos avanços que se deram no reconhecimento desses direitos, mas ao mesmo tempo, né, a gente reconhece os limites da sociedade burguesa, os limites da sociabilidade capitalista para a efetivação desses direitos. Então aqui, né, vocês devem se deparar a todo momento, né, no trabalho de vocês, com esses limites, né? Por mais que a gente tenha um conjunto de referências jurídico-normativas na Constituição de 88, que foram importantíssimas e são importantíssimas, nós vemos que o cotidiano de efetivação desses direitos, ele esbarra nos limites, né, nos limites do acesso a esses direitos. Então, os serviços, eles não se estruturam de uma maneira universal para o atendimento a todos que necessitam desses serviços, né? E, ao mesmo tempo, a gente esbarra a todo momento na correlação de forças, na disputa dessas referências jurídico-normativas também. Então, isso expressa o quê? Né? Dentro da sociedade capitalista, né, assim, a classe dominante, ela também disputa os recursos do Estado no atual estágio, né, de desenvolvimento nosso do capitalismo, né? Então, ela disputa o fundo público, ela disputa que o Estado, né, ele tenha condições, né, de disponibilizar recursos, né, que vão ao encontro aí dos interesses da classe dominante, ainda que esses interesses estejam bastante complexos, ainda que eles hoje estejam permeados também, né, por investimentos também que, em alguns casos, são feitos até pela própria classe trabalhadora, como os fundos de pensão, tem uma complexidade enorme nesse campo. Mas, ao mesmo tempo, né, assim, essa disputa do Estado, ela tende também a tirar recursos, né, na efetivação
efetivação desses direitos. Então, a contradição, né, ela se coloca tanto nos recursos que são públicos, né, assim, quanto nos próprios limites da sociabilidade capitalista e da materialidade da sociedade burguesa, que ela não, ela na sua raiz, na sua origem, ela reproduz as desigualdades sociais e nesse sentido, né, assim, ela inviabiliza a satisfação das necessidades humanas num sentido amplo, num sentido coletivo. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, a reprodução contínua das desigualdades sociais, os equipamentos que vão ao encontro de algumas dessas necessidades na lógica e de efetivação de direitos, mas, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse o tempo inteiro correndo atrás disso. Então, é uma diferença aí, né, nessa sociabilidade entre os marcos e a possibilidade real de efetivação desses marcos, porque a própria materialidade é uma materialidade que reproduz a desigualdade e a própria contradição da correlação de forças que existe é uma contradição que disputa também os recursos dentro dessa sociedade, tá? Então, aí por isso é que eu trouxe essa fala aqui, né, essa escrita aqui da Abreu, que a Vinagre, né, Marlise Vinagre cita no artigo dela sobre direitos humanos, tá? Então, assim, é um campo de disputa, é um campo de lutas com a qual a gente se conecta, inclusive, enquanto profissão, né? Os Cefes, os CRES, a ABEPS, né? Elas se conectam com várias das lutas, né? E bandeiras de lutas que estão no campo aí, né? Da defesa dos direitos humanos e sociais, né? Principalmente na nossa área, né? Mas a gente reconhece que os limites dessa luta na sociedade capitalista, né? Essa é a questão. É uma luta que a gente precisa engrossar, precisa fazer, né? Dentro dessa sociabilidade, mas a gente reconhece os limites também, né? Dessa luta e na sociedade capitalista, tá? Bom, e aí entrando agora, né? No item 4, né? Para a gente entrar aqui agora no projeto ético-político, né? Assim, antes de adentrar no item do projeto, né, assim, é importante situar historicamente na nossa profissão, né, assim, como que se deu essa consciência também, esse reconhecimento da dimensão política que está presente na nossa ação profissional e que está presente, né, em diferentes formas de ação na sociedade, não só na nossa ação profissional, né? Então, o reconhecimento da dimensão política, né, ele se deu também para nós, no serviço social, dentro de um percurso histórico da profissão, né, assim, esse percurso histórico, ele tem a ver não só com a nossa profissão no Brasil, né, ele tem a ver também com o próprio questionamento, né, assim, que se deu na América Latina, né, no movimento de reconceituação do serviço social, né, que vocês já devem ter escutado em algum momento aí na formação de vocês, né, no serviço social. Esse movimento de reconceituação, uma das questões que ele trouxe, né, assim, entre os diferentes países, né, latino-americanos e principalmente o Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, né, ele questionou, né, na década de 60, ele questionou, né, a vinculação da profissão, né, junto aos interesses, né, da população, aos interesses dos trabalhadores, né. Ele trouxe uma consciência, né, para a profissão de entender que a profissão ela tem uma inserção, né, na sociedade capitalista, que é uma inserção que ela está relacionada com os interesses hegemônicos da classe capitalista, mas que ela trabalha e atende os interesses da classe trabalhadora dentro desse processo. E o que isso coloca, então, né, assim, de desafios e de possibilidades no trabalho do assistente social, quando se percebe que o trabalho profissional ele é também atravessado por essas demandas históricas da classe trabalhadora.
e que ele vai ao encontro dessas necessidades da classe trabalhadora. Então, esse movimento, ele colocou uma questão, né? Ele colocou uma questão. A nossa profissão, ela não é neutra. A nossa profissão, né, ela não é uma profissão, né, que ela, ela pode se eximir, né, de escolhas, de posicionamentos, né? Então, assim, é claro que essa consciência ela foi dentro do serviço social, mas essa compreensão da dimensão política, ela permeia também outras profissões, né? Permeia a compreensão de outros profissionais que também entendem, né, a sua profissão como, né, uma atuação que tem uma dimensão política. Então, nenhuma prática, nenhuma ação, ela é neutra, né? Quando a gente nega, né, a nossa, né, a dimensão política das nossas ações, a gente encobre um determinado posicionamento que está presente nessa ação. Então, dentro da nossa profissão, né, o serviço social tradicional, né, que foi hegemônico na profissão até os anos, né, de 1975, 78, né, assim, ele teve essa hegemonia, né, muito presente, né. Até ali, a nossa profissão, ela defendia, né, os nossos representantes nos CREAs, né, nas nossas instituições, né, profissionais, eles defendiam, né, uma neutralidade profissional, né? Eles defendiam, né, que o profissional ele deveria, né, se colocar, né, de forma neutra entre, né, as requisições institucionais e as demandas aí que se colocavam, né, pelos, né, chamados aí na época clientes, né? E diziam que essa posição, né, ela estava assentada numa neutralidade técnica, que a técnica ela era em si mesma neutra, ela não tinha, né, dimensão política, ela em si mesma seria, né, neutra enquanto técnica, né? Então, essa reflexão, né, que se deu nos anos 70, né, que estava presente, né, no Brasil, no movimento de reconceituação, né, entre determinados segmentos profissionais, né, assim, ela foi se adensando ao longo ali da segunda metade da década de 70, né? E essa consciência de que a profissão ela tinha uma dimensão política e que não havia técnica neutra e que não havia ação profissional neutra, ela foi tomando corpo, né? Ela foi crescendo dentro da profissão, né? E aí a profissão, os profissionais começam a colocar isso no debate público, né? E nós temos um marco aí no Congresso, né? Que hoje ele é chamado de Congresso da Virada, né? Onde esse projeto de ruptura, né? Ele já se coloca publicamente na disputa ali, né? Da orientação do Congresso, né? E vai ganhando corpo nos debates da profissão. Então, né? Nos eventos da profissão, vai ganhando corpo essa compreensão de que a profissão, né, ela tem, né, uma dimensão política, que a ação profissional tem uma dimensão política e que não existe neutralidade técnica, tá? E aí, né, assim, nesse movimento, né, assim, nós vamos observando, né, a construção ao longo aí, né, dessa segunda metade dos anos 70, ainda, né, no contexto ainda de ditadura, e principalmente na década de 80, num contexto de redemocratização, nós vamos observando a construção dessa ruptura que vai se dando com as concepções do serviço social tradicional. E a centralidade dessa ruptura, né, assim, é justamente a compreensão da dimensão, né, política, da dimensão ético-política, né, que envolve a profissão, né? Então, assim, ao longo desse período, né, vai se construindo o que a gente chama hoje de projeto ético-político do serviço social, né? Então, nós, né, assim, vamos dando nome a esse projeto profissional. Então, né, até ali, né, o final dos anos 70, né, quando ainda era hegemônico, né, o projeto do serviço social tradicional, não havia essa explicitação da dimensão política da profissão, não havia essa explicitação, mas ela estava presente, né, ela estava ali,
né, a neutralidade, ela encobria, né, um posicionamento ético-político que era, então, né, favorável à ordem dominante, né, assim, que era favorável. E isso fica muito explícito no Código de Ética de 1975, né, que foi o código que foi elaborado ali, né, naquele período ainda né, da ditadura, né, assim, e que no preâmbulo ali na introdução do código, né, assim, se coloca, né, assim, uma observação, né, da profissão, né, observar a ordem, observar, né, a perspectiva da ordem que é dada através do Estado. Então, veja bem, isso dito num contexto, né, autoritário, né, para bom entendedor, né, assim, significa, né, o reconhecimento daquela ordem, né? Então, assim, a dimensão, então, da neutralidade, ela encobria, né, essa perspectiva de anuência, né, ao projeto hegemônico. E o que é feito nesse processo de construção que se deu final dos anos 70 e durante os anos 80, foi essa dimensão de construção dessa perspectiva de entender esse projeto profissional enquanto um projeto que se coloca na dimensão de um projeto ético-político. Então, que ele tem um horizonte, um norte, né, do ponto de vista teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo, e que ele tem uma orientação que está embasada num posicionamento na sociedade brasileira. E esse posicionamento ele vai se explicitar enquanto, né, um posicionamento que se alinha às lutas da classe trabalhadora, tá? Então, né, assim, durante os anos 80, a gente não chamava esse projeto ainda de projeto ético-político. Esse nome ele vai começar a ser utilizado em 1993. Esse ano ele é um marco, né? Ele é um marco da consolidação desse projeto profissional que foi denominado por nós de projeto ético-político. E a partir de então, essa denominação ela vai ser utilizada pelo conjunto Cefes-Cres, pela ABEPS, Enesso, por nós, né? Na formação acadêmica e profissional, pelos profissionais de serviço social, tá? Então, aí a gente chega aqui, né? Ali no outro slide, né, tinha uma questão que é importante colocar também, é que é parte dessa construção do projeto ético-político, né, assim, a própria produção acadêmica que vai se adensar no campo de uma construção teórico-metodológica que é histórico-crítica. Então, isso, né, significa também um avanço nas nossas pesquisas, né, como a gente vê aqui, né, como eu tenho colocado desde o início desse nosso encontro, né, assim, no adensamento da própria discussão da ética, no adensamento da compreensão do significado social da profissão. Então, a nossa produção, né, acadêmica, ela também vai, né, fazer uma superação das referências anteriores, né, que eram referências teórico-metodológicas que estavam alicerçadas no positivismo, no funcionalismo, né, e que a partir dessa apropriação que nós vamos fazendo na produção acadêmica, né, e nos TCCs, nas dissertações, nas teses, né, nas sistematizações das experiências, né, nos relatos de experiência, a gente vai construindo demarcações aí, né, diferentes que vão superando, né, as referências anteriores, né. E aí é interessante porque dentro dessa compreensão teórico-metodológica, né, que supera o positivismo, que supera, né, o funcionalismo, né, assim, tem uma unidade entre a direção ético-política e entre, né, a compreensão teórico-metodológica, né? Então, isso é muito interessante, né, nessas produções, né? Então, também se demarca um posicionamento ético-político na produção acadêmica, na produção teórico-metodológica do serviço social e nas elaborações e sistematizações que estão dentro, né, desse momento, né, de elaboração histórico-crítica, né?
O que não quer dizer que não tenham, né, posições também diferentes dessas, tá bom? A gente não está dizendo que só existe isso, mas o que eu estou dizendo assim é que houve um investimento da categoria, né, também numa produção, né, desse tipo, né, que superou, né, as formulações anteriores, tá? E aí, entrando no projeto ético-político do serviço social, né, esse projeto, então, ele vai se expressar nessa dimensão ético-política, alinhada com as lutas das classes trabalhadoras, com os projetos societários que tenham como horizonte a superação de toda forma de exploração e dominação, sintoniza-se com os valores ético-morais emancipatórios, fundamentados na referência, né, à base material dessa sociedade, ou, né, no desenvolvimento aí, né, do ser social, a partir dos quais se apreende a possibilidade objetiva de avançar no âmbito da emancipação humana. Então, a emancipação humana é pensada, né, como a possibilidade histórica, né, de propiciar, né, o pleno desenvolvimento dos indivíduos, né, sociais, né. E esse projeto ele se expressa na dimensão teórico-metodológica, né, nessa perspectiva crítico-dialética que eu estava falando aqui para vocês, e na dimensão teórico-operativa, técnico-operativa, né, que é relacionada, né, é, com essas outras duas dimensões, né, que são indissociáveis, né, entre si, né. Então, eu até coloquei aqui, né, há uma relação de indissociabilidade entre essas três dimensões. E hoje, na formação, né, acadêmica, né, assim, a nossa perspectiva é formar o assistente social desde o primeiro período, né, assim, com a possibilidade dele poder compreender, né, a sua inserção, né, enquanto sujeito na sociedade, a sua inserção enquanto profissional nessa sociedade, a própria perspectiva de entendimento da profissão nessa sociedade, e entendendo as políticas sociais nesses processos históricos, entendendo o seu fazer e as suas escolhas, né, técnico-operativas dentro, né, desse conjunto de compreensões analíticas, então, enquanto uma unidade, né. É, Aí, né, entrando no código de ética profissional, né, nós tivemos 2 códigos de ética que expressaram, né, essa ruptura com o serviço social tradicional. O primeiro código que expressa essa ruptura e que expressa esse posicionamento ético-político, né, que se construiu ali, né, do final dos anos 70 até no decorrer dos anos 80, é o Código de 1986, né. Esse código, ele ocorre num contexto da democratização, num contexto de efervescência social, de movimentos sociais, né, de emergência de sujeitos coletivos que foram importantes dentro desse processo, né, assim. Então, tanto dos movimentos urbanos, né, sociais e populares, quanto também dos movimentos sindicais, né, e da própria organização ali dentro desse processo de um partido de base de trabalhadores, né, que se configurou como um partido de massa, que foi o Partido dos Trabalhadores. E a própria organização sindical, né, da própria CUT, né, que coloca uma dimensão classista também nos anos 80, que é muito forte e que foi importante para construir algumas perspectivas de unidade da classe trabalhadora, né. Então, esse contexto de democratização, ele também foi favorável, né, para a construção dessa ruptura do serviço com o serviço social tradicional, tá. E aí, né, assim, esse campo de mediações, né, históricas na década de 80, essas lutas sociais que se colocam nesse processo, elas foram importantes, né, assim, para a consciência também, né, dos profissionais dentro desse processo histórico, né. Então o Código de 86, né, ele tem essa marca, ele tem uma perspectiva, assim, né, que é muito forte do papel profissional enquanto agente de transformação, né. Por isso que eu coloquei aqui, né, tem uma certa primazia do sujeito na transformação social e nas instituições. Então, no código, né, assim, tem ali, né, um momento, né, assim, que se coloca, né, num dos artigos, que o assistente social deveria ser esse agente de transformação. Então, a gente vê ali
um certo, né, uma certa um superlativo ali, né, assim, uma ênfase muito grande no profissional, né, que é parte desse processo histórico, no meu entendimento, né, mas que no Código de 93, né, assim, a gente consegue rever isso, né, consegue trabalhar melhor as mediações, né, entre a dimensão ético-política e a ação profissional dos assistentes sociais nas diferentes instituições, né? Então, é interessante que, nesse sentido, né, assim, o Código de 86, ele já coloca essa adesão, né, da profissão ao projeto societário da classe trabalhadora, ele já explicita a negação da neutralidade técnica, né? Ele já busca, né, uma organização normativa que dialogue com a questão dos valores da democracia, do anti-autoritarismo, né, assim, que aparece ali com muita força, né, no Código de 86, né, assim, e na luta, né, vamos dizer assim, né, dentro dos processos históricos, para os avanços no âmbito das condições para a autonomia, né, dos indivíduos sociais. Mas aí, né, depois de um determinado período, né, que foi aí de praticamente aí 6 anos, né, assim, viu-se a necessidade da revisão desse Código de 86, né? E o Código de 93, né, o Código de Ética de 1993, ele avança nesse sentido em relação ao Código de 1986, né? Ele avança, né, trabalhando os fundamentos teórico-filosóficos a partir da afirmação dos princípios fundamentais, e aí fica muito claro, né, assim, que a perspectiva ali do Código de Ética ao enunciar esses princípios, né, é de mostrar a relação, né, com o campo aí, né, ético-moral, né, de disputa de projetos que visa, né, a autonomia, que visa a plena expansão dos indivíduos sociais, né? Então, com um conjunto ali valorativo, né? No Código de 86, a gente percebe, assim, nas entrelinhas, né, assim, ainda uma presença de uma relação, né, entre uma certa relação maniqueísta, né, entre classe trabalhadora, né, bem, e a classe, né, capitalista burguesa, o mal, né, assim, uma certa uma relação um pouco ainda, né, maniqueísta ainda, né, assim, nas entrelinhas, né, tá ali, se a gente lê com cuidado, a gente percebe isso. E já no Código de 93, né, assim, há todo um debate dessa fundamentação, né, filosófica, que vai se construindo através dessa apropriação, dessa compreensão ontológica da ética que eu trouxe para vocês no início desse encontro. Então, os princípios são um conjunto ali, né, que expressa um conjunto de valores e um conjunto também, né, vamos dizer assim, tem ali um enunciar do projeto, né, enquanto essa perspectiva de entender o projeto, né, como algo que é construído na ação, que visa a um determinado horizonte, que visa a uma determinada finalidade, que está relacionada com a praxis ético-política, né, que orienta também, né, a esse projeto profissional que nós denominamos de projeto ético-político. Então, ali há esse avanço, né, nesse sentido, dessa fundamentação. Então, é um compromisso com a emancipação humana, né? E entendendo que essa emancipação humana ela é resultado das lutas históricas e que não é resultado de uma profissão, né? Não é resultado da luta de uma profissão. Mas nós, enquanto profissionais, nós somos sujeitos, partícipes desse processo. Nos limites de uma profissão, né, a gente trabalha, né, assim, com um horizonte que visa, né, as mediações que buscam esses avanços, que estão relacionadas, né, com essas lutas, né, e com esse projeto societário, né, na perspectiva das lutas da classe trabalhadora, né. Então, isso foi um avanço importante nesse Código de Ética. Um outro avanço importantíssimo
é a organização normativa, né? Os valores que se explicitam nos princípios ali fundamentais, eles vão orientar as seções do Código de Ética, eles vão orientar os títulos ali que se colocam, né? E nós vamos ver ali uma materialidade ali, né, na defesa, né, assim, do próprio profissional, nas suas condutas, né, para que ele tenha tanto a orientação quanto, né, a proteção do código para ter condutas democráticas, condutas, né, respeitosas, que se alinham também, né, com aquilo que a gente tem de uma maneira mais densa, né, assim, de avanços no próprio campo dos direitos, né, humanos na sociedade capitalista. Então, a Silvia Terra, né, naquele livro que ela tem junto com a Maria Lúcia Barroco, que é Código de Ética Comentado, ela tem uma parte, a parte 2 do livro é muito interessante, porque ela vai fazendo análise, né, de todo o código de ética e ela vai mostrando a vinculação, né, das normativas com o campo ali, né, dos direitos humanos, dos direitos sociais na sociedade capitalista. Então, ela conecta, né, ali explicitando isso, né, e que na construção do código de ética isso foi proposital, isso foi pensado, né? A Silvia Terra explicita isso para nós, né? Para nós vermos isso ali no texto dela. Mas a intenção ali era dar essa materialidade, né? Então, o código ele expressa essa materialidade na relação nesse campo, né, jurídico-normativo, né, nos avanços que estão postos na sociabilidade, né, burguesa. Como eu disse, né, antes, né, sim, esses avanços eles são tensionados o tempo inteiro pela própria materialidade dessa sociedade, né? Professora, Sim. 10 minutos, tá? Ai, tá ótimo, vai dar tempo direitinho. Eu tô falando rápido, eu tô com medo de estar rápido demais. Não tá ótimo. Então, aí, só sintetizando, né? O Código de Ética de 93, né, ele mantém, então, os avanços nessa perspectiva de aliança com o projeto de classe, né, da classe trabalhadora, e ele apresenta horizontes emancipatórios, né? E compreende esses horizontes no contexto de um código de ética para uma profissão, né? Então, ele faz essa mediação, né, com a ação profissional, né? Ele delimita deveres e direitos na relação com diferentes sujeitos e instâncias, os usuários, as instituições empregadoras, a justiça, outras profissões e entre, né, os profissionais de serviço social, né? Aí é claro que, como uma normativa, né, ele também indica a observância, né? Então, também tem ali penalidades, aplicação e cumprimento de seus preceitos, como a gente vai ver, né, no último item aqui. Tem um ponto aqui que eu coloquei, né, que está relacionado com os valores, né, que estão postos ali nos princípios fundamentais do Código de Ética de 1993, né? Aí eu fiz aqui, né, esse quadro, né, é só para a gente visualizar isso, né, assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesses valores, se a gente considera, né, os valores hegemônicos na sociedade burguesa, eles têm uma conotação, né, que é, é, que é dentro dessa perspectiva, né, hegemônica, né, da sociabilidade burguesa, né. E quando a gente faz a análise, né, por exemplo, nos princípios fundamentais, quando a gente faz, né, a análise desses valores, quando a gente fala da liberdade, quando a gente fala da autonomia, quando a gente fala de direitos, da democracia, da igualdade, da justiça, a gente tem um entendimento, né, assim, que tensiona essa compreensão hegemônica desses valores. Tensiona no sentido, né, assim, de apontar, né, para uma possibilidade, né, de fato, de emancipação humana, de emancipação, né, dos indivíduos sociais, né. Então, assim, aí tem, né, na compreensão dos princípios, né, esse tensionamento ele está presente, né. Então, ali, né, tem toda uma fundamentação que dialoga com esse campo teórico-metodológico, né, e ético-político, né,
que eu expliquei para vocês no início, né, da fundamentação ontológica da ética, né? Então, eu coloquei aqui, né, assim, esses elementos, né? Então, por exemplo, a liberdade aqui, né? Se a gente pensa dentro do campo dos valores hegemônicos da sociabilidade, né, capitalista, da sociedade burguesa, né? Aí a gente tem a ideia da liberdade individual, do ir e vir, comprar e vender, né? Poder votar e ser votado, associar-se, a liberdade de crença e de expressão, né? Que são conotações, né? Assim, que elas têm, né, o seu valor, né, por exemplo, né, a questão da liberdade de expressão, da liberdade de crença, liberdade religiosa, né, são elementos importantes, né, assim, são elementos importantes dentro da construção histórica, né, do desenvolvimento do ser social, né, o direito à diferença, né, tudo isso, né, assim, é relevante também, tá? Mas o problema, né, assim, é que dentro da compreensão, né, da sociabilidade burguesa, essa liberdade ela está no campo individual, né? Ela está no campo que ela não conecta a dimensão de uma base histórica material que propicie essa liberdade para o conjunto dos indivíduos. Então, por exemplo, quando a gente pensa na liberdade de ir e vir, né? Nós lidamos com os nossos usuários que muitas vezes não têm o vale transporte para ir no CRAS, entendeu? Então, aí já fica muito claro que é uma questão, né, bastante complexa. Qual que é esse direito de ir e vir, né? Enquanto se a gente pega o 1% mais rico, né? Tanto do Brasil quanto no nível mundial, eles se deslocam de helicóptero, de jatinho, né? Então, essa dimensão, né, do acesso e do exercício da liberdade, ele é desigual, né, no conjunto da sociabilidade. Então, tem o resguardo da liberdade individual, mas ela não é de fato efetivada para o conjunto dos indivíduos, né? E é algo a se pensar, porque, por exemplo, né, se a gente pensar, né, do ponto de vista material, né, não é possível que todo mundo tenha a mesma riqueza, né, do 1% mais rico, não é isso? É justamente porque a desigualdade é que tem o 1% mais rico. Então, a materialidade para o exercício da liberdade, ela teria que ter também uma equação também, né, que viabilizasse o acesso para cada indivíduo na coletividade, né? Então, é uma equação, né, que precisa ser feita. Alguns teóricos, assim, alguns estudiosos tentam fazer essa equação. O último que eu vi foi o Dalbor, né, o Ladislau Dalbor, que ele fez uma conta, né, do produto interno bruto dividido para todos os indivíduos, né, assim, e que daria uma condição, assim, de classe média, digamos assim, razoável, né, assim, se a gente pensar só na lógica do dinheiro, tá? Mas que poderia ter outro tipo de equação se a gente pensasse, por exemplo, numa lógica pública, de acesso público, né? Por exemplo, acesso público ao transporte urbano, né? Aqui em Juiz de Fora a gente está tendo transporte urbano todo domingo gratuito. Então, assim, é uma coisa, é uma experiência legal, assim, você poder usar o ônibus sem pagar, poder ir para o parque com a família inteira e não precisar pagar o ônibus, entendeu? Então, assim, eu acho que essa que é a questão do capitalismo, né? Assim, a liberdade ela está colocada, ela está garantida formalmente, mas qual que é a condição, né, para a efetivação dessa liberdade para o conjunto dos indivíduos, né? Assim, cada indivíduo é importante, né? Então, quando a gente fala do pleno desenvolvimento do indivíduo social, cada indivíduo é importante, né? Cada indivíduo é uma vida, né, que precisa ser vivida, levada, né, à sua possibilidade, né, de aprendizado, e que na sociabilidade capitalista não é o que acontece, né, não é o que se coloca, né? Então, por exemplo, a autonomia do indivíduo é uma autonomia limitada, né? E ela é cobrada do ponto de vista da responsabilidade individual. Quantas, né,
Quantas vezes há aí, né, uma responsabilização individual pelo fato, né, das pessoas não terem acesso às melhores condições de trabalho, às melhores condições de salário, que são vistas como fracasso individual e não como um contexto que em si já não propicia para que as pessoas tenham sucesso, todas elas juntas. Então, é uma questão que a competição, né, ela coloca o outro, né, o outro que não sou eu, né, o outro com O maiúsculo, como um inimigo, né, porque é com ele que eu vou competir pelas vagas de trabalho. Então, é uma compreensão, né, do indivíduo e da autonomia que está assentada na disputa, na competição, por aquilo que existe nessa sociabilidade. Então, é um problema, né? Então, para a autonomia, é necessário uma condição, né, que sustente essa autonomia, né? Eu brinco às vezes com né, as discentes e os discentes, assim, que, por exemplo, né, para sair da casa dos pais, você precisa ter pelo menos uma condição de trabalho, não é isso? Uma condição de salário. Então, sem essa condição, a autonomia na casa dos pais ela é limitada, né? Assim, é uma brincadeira, mas assim, né? Que materializa um pouco essa questão, né? Do indivíduo, né? Assim, a autonomia está assentada numa condição, né? Material, né? A democracia, né? A democracia, né? Ela muitas vezes ela está formalizada, né, na questão da democracia representativa, do direito à participação política. Mas qual que é a possibilidade da democracia enquanto participação efetiva no processo produtivo? Aquilo que eu dizia para vocês no início, né? Enquanto há desigualdade na concentração dos meios de produção, nessa separação, né, entre concentração dos meios de produção e força de trabalho, né, a produção, a riqueza socialmente produzida, ela também é apropriada do ponto de vista social de forma privada. Então, a própria estrutura da produção é uma estrutura que não envolve uma participação equânime, né? Então, aí, né, a democracia, ela está descolada da base material real, que é o próprio processo produtivo dessa sociedade, além de outros espaços democráticos efetivos, né? De discussão, né? De possibilidade mesmo, né? De participação efetiva dos sujeitos, né? Aí os direitos a gente trabalhou um pouquinho ali atrás, né? Então já coloquei para vocês, né? Assim, dentro da nossa compreensão, então, né? Dos direitos, né? Tem uma busca, né? De tensionamento, né? Então a busca de uma base concreta, né? Para sua efetivação, né? A recusa do autoritarismo, né, também como um elemento importante de reforçar aqui com vocês também, né, assim, então a esfera aí, né, do exercício da democracia, né, ela está muito também nos nossos princípios, ela está muito associada a essa recusa do autoritarismo também na nossa ação profissional, né? Aqui a riqueza, né, que dentro da sociedade capitalista ela está associada ao trabalho e ao lucro obtido pelos empreendimentos bem-sucedidos individuais, né? A riqueza que ela é vista como resultado da aplicação do capital, né? Ela não explicita a questão do trabalho envolvido e do trabalho coletivo envolvido na produção dessa riqueza, né? Então, essa é uma questão que faz parte do fetiche, né, dessa sociedade, né, materialmente falando, né, assim. E já que no debate, né, né, no nosso debate no campo das perspectivas histórico-críticas, né, assim, tem o entendimento da riqueza no desenvolvimento do ser social enquanto a possibilidade de liberdade do indivíduo, né, enquanto ser social, enquanto gênero humano, em relação à própria necessidade de sobrevivência. Então, nós estamos falando de uma sociabilidade que amplia a produtividade e que coloca a possibilidade de redução do tempo de trabalho, mas que a lógica de valorização do valor, ela não permite a diminuição do tempo de trabalho,
né? Não é à toa que, mesmo com a alta produtividade do trabalho, nós temos cargas horárias de trabalho, da jornada de trabalho, que mantém 40 horas, e vira e mexe, a gente tem aí, né, disputas políticas para ampliação da jornada de trabalho, inclusive nos países centrais, como aconteceu na França recentemente. Então, assim, de um lado, a gente tem uma produtividade que libera trabalho, né? Se você produz mais em menos tempo, você pode produzir, né? Inclusive com uma carga horária menor dos trabalhadores. Mas o que acontece não é isso, né? O que acontece, devido ao processo de valorização, é necessário, né, intensificar o trabalho, inclusive mantendo jornadas extensas, muitas vezes, para manter o processo de acumulação, né? Então, a gente tem um conflito aí entre a base material, que essa produtividade ela faz avançar, ela possibilita tempo livre, por exemplo, a gente poderia, né, ter mais pessoas trabalhando menos, não poderia, né? Se não fosse a questão da valorização do processo de acumulação, a gente poderia ter todo mundo trabalhando 6 horas, 5 horas, por exemplo. E com isso, pessoas que não estão trabalhando poderiam até trabalhar, não poderia, se a gente imaginasse aí. Isso é o tempo livre, né? Então, riqueza, enquanto tempo livre, significa essa construção histórica que possibilita uma maior liberdade em relação às necessidades de sobrevivência. Eu não preciso mais trabalhar, né, 10 horas por dia para comer, né? Eu posso trabalhar menos e vou comer, e vou vestir, e vou morar. Entendeu? Então, isso libera tempo, né, para todos os indivíduos, né? Então, essa também é uma questão, né, uma tensão, né, dentro do desenvolvimento da base material, que abre possibilidades para o gênero humano, mas que, devido a essa dinâmica da valorização do valor, né, limita, né, esse usufruto, vamos dizer assim, do trabalho coletivo de todos, inclusive do trabalho histórico de todos os que participaram desse processo, tá? E aí a igualdade e a justiça também, né, assim, aparecem aqui, né, na lógica dos valores hegemônicos, muitas vezes com uma formalização, ou no máximo, assim, todos são iguais perante a lei, né? E aí a igualdade real, ela demanda o acesso à riqueza socialmente produzida, né? Por todos esses caminhos aí que a gente analisou, né? E do mesmo modo, a questão da justiça está relacionado com isso, né? Está relacionado com a superação, então, do processo histórico que reproduz as desigualdades sociais. E agora, terminando, né? Que agora já deve estar no finalzinho mesmo, né? Assim, tem um item desse módulo que é, né, ética e instrumentos processuais, né? Que eu sempre digo assim, né? Nas outros encontros eu também falei isso. Eu assim, né, tenho a visão, né, né, dessa dinâmica dos instrumentos processuais muito assim, né, como leiga, né? Então, acho que aqui, por exemplo, a gente tem, né, agente fiscal, né, que pode depois também contribuir, né, assim, se houver alguma dúvida, né, mais densa, né, mais em relação a isso. Mas é importante aqui trazer, né, assim, que dentro dessa questão da ética, né, nós temos uma demarcação que é o Código de Ética Profissional de 1993, enquanto um código de ética, ele demarca, né, um conjunto ali de obrigações, né, de direitos e deveres. Ele é uma proteção para nós, enquanto, né, indivíduos profissionais, né, e sujeitos profissionais na nossa ação ali cotidiana, né, e nesse sentido, né, ele demarca os nossos direitos, né, mas ele também nos convida a um comprometimento, né, com os deveres que estão colocados ali. Então, né, quando o assistente social, né, ele incorre, né, em práticas que são, né, contrárias, né, às suas obrigações, aos seus deveres, né, assim, principalmente na relação com os usuários, né, com os colegas, né, no espaço institucional, né, no espaço socioocupacional, ele se torna passível de denúncia ética, né? E aí, dentro né, da nossa forma também de trabalhar, né, enquanto conjunto Cefes-CRES, eu falo isso também como alguém que já participou do CRES, né, que já foi membro de diretoria
Caiu aí, gente? Sim, professora, tá aqui outras coisas. Mas tudo bem, eu tô aqui com vocês, não tem problema não, só para finalizar mesmo. Então, assim, né, o código também resguarda, né, assim, tanto para o profissional quanto para os usuários, né, assim, essa dimensão da possibilidade, eu acabei me perdendo aqui, eu estava fazendo outro raciocínio. O código tanto resguarda para o profissional as ações pedagógicas, né, as práticas da fiscalização dentro do entendimento dos CRES e do conjunto Cefes-CRES, são práticas que têm um primeiro nível que é pedagógico, uma abordagem que busca, né, o esclarecimento dos profissionais envolvidos, né, assim, nas situações que são colocadas, o entendimento da situação. Então, tudo isso faz parte também da lógica aí, né, do conjunto Cefes-CRES. Mas tem situações, muitas vezes, que se colocam como situações limite, onde os profissionais infringem determinadas obrigações e acabam se colocando numa situação de passíveis de denúncia, né? E aí também tem todo um resguardo, né, do direito, né, do direito processual, né, dentro dessa denúncia, né? Assim, tem resguardado, né, aí todos os direitos de defesa, de escuta, né? E de depois, né, digamos assim, de decisão, né, de deliberação a partir dos elementos objetivos que se colocam também dentro desse processo.